Então, o negócio é o seguinte, nesse vídeo meu objetivo é montar duas escalações. Primeiro eu vou montar a escalação dos maiores jogadores da história do Inter. E depois eu vou fazer a escalação dos melhores jogadores da história do Inter. Então bora lá começar sem enrolação com a escalação dos maiores jogadores da história do Esporte Clube Internacional. Começar obviamente pelos goleiros, eu tenho aqui 4 baita opções aqui. A gente tem Alisson Becker, Manga, Klemer e Taffarel. Como é a escalação dos maiores, obviamente o Alisson não vai poder entrar, porque no Inter ele só conquistou um campeonato gaúcho, e o Taffarel também não vai poder entrar, porque ele também não tem títulos relevantes com a camisa do Inter. A disputa vai ficar mesmo entre Manga e Klemer. Manga, o goleiro da década de 70, muito importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro, e o Klemer, que foi o goleiro do Inter no ano mágico de 2006. Entre os dois, eu ainda acho que o Manga vai ganhar o posto aqui de maior goleiro da história do Inter. Bora agora formar nossa linha de defesa, vamos fazer uma linha de 4 clássica aqui então. Opções para lateral direita, a gente tem aqui Luiz Carlos Vinck, Ceará e Cláudio Duarte. Assim, não que seja uma posição ruim, mas dentre todas as posições que eu tenho aqui para colocar na escalação, eu acho que a lateral direita talvez seja a posição que tecnicamente seja um pouco mais abaixo, tá? Mas como a seleção não é uma seleção visando a parte técnica e sim a questão da relevância na história do clube, entre os três eu acho que o Cláudio Duarte é para mim o maior lateral direito da história do Inter, pelo menos da década de 70 para frente, tá? Eu não coloquei jogadores da década de 70 para trás, só de 70 para frente, porque senão ficar muito atrás e eu vou acabar cometendo muita injustiça. Bora continuar aqui a nossa escalação, bora formar aqui a nossa dupla de zaga. Temos aqui muitas opções muito boas aqui. A gente tem Mauro Galvão, Figueroa, Bolívar, Gamarra, Juan e Índio. Como é a seleção dos maiores, obviamente que o maior campeão da história do clube tem que entrar, né? O Índio, campeão de tudo, Libertadores, Mundial, Sul-Americana, Recopa, Gauchão, artilheiro, o zagueiro artilheiro em Clássico Grenal, é o zagueiro com mais gols com a camisa do Inter, não tem como ficar de fora. E o parceiro dele aqui, óbvio que vai ser Dom Elias Figueroa, zagueiraço, um protagonista do Inter nos anos 70, nos títulos que o Inter ganhou do Brasileirão. Teve ano que ele chegou a ser eleito o craque do campeonato, tamanha qualidade e relevância que tinha Dom Elias Figueroa. Bora aqui escolher o nosso lateral esquerdo. Temos aqui boas opções na questão técnica, né? A gente tem aqui o Kleber Chicletinho, o Branco e o Jorge Wagner, né? O Branco, tecnicamente, é o melhor, só que ele não vai poder entrar porque não ganhou nada com a camisa do Inter. Então vai ficar entre Kleber Chicletinho e Jorge Wagner. O Kleber, o lateral da Libertadores de 2010. E o Jorge Wagner, o lateral /meia da Libertadores de 2006. Entre os dois, eu vou ficar com o Kleber Chicletinho como meu lateral esquerdo aqui. Bora partir para o meio campo, a gente tem também boas opções, né? A gente tem aqui Dunga, Falcão, Batista, Carpegiani, Tinga e Guinhazu. Como é que a gente pode montar esse nosso meio campo, hein? Um volante, 2 volantes, porque a gente tem aqui também bons meias, né? Bons camisas 10. Temos aqui o Alex, o D'Alessandro, o Yarley e o Rubem Paz. Como que a gente pode montar esse meio campo? Eu acho que o mais justo é fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui Falcão, Carpegiani e na frente deles aqui o camisa 10 na seleção dos maiores da história do Inter, Andrés D'Alessandro. Então tá ficando assim a nossa escalação. Agora bora fechar o time aqui com nossos 3 atacantes. Temos aqui também outras excelentes opções, né? A gente tem aqui uma porrada de atacante. Temos aqui Rafael Sobis, Nilmar, tem o Oscar aqui como meia, mas se ele entrar não vai ser nessa, ele pode entrar na seleção dos melhores, mas não na dos maiores. Temos aqui também Paulo Guerreiro, Ener Valencia, Fernandão, Pato, Christian, Dada Maravilha, Valdomiro, Claudiomiro e Forlan. Obviamente, Fernandão entra e Rafael Sobis entra também, né? Fernandão, capitão do ano mágico de 2006, o líder daquele elenco, não tem como ficar de fora o eterno capitão. E o Rafael Sobis também não tem como ficar de fora o senhor Libertadores, 3 gols em 2 finais de Libertadores, um jogador importantíssimo e muito decisivo na história do Inter. E quem que vai fechar o nosso ataque aqui na seleção dos maiores vai ser ele,
Valdomiro, atacante do Inter dos anos 70, tricampeão brasileiro, vai fechar aqui o 11 ideal dos maiores da história do Inter. Agora é o seguinte, agora eu vou montar a seleção dos melhores. E só vou explicar uma coisa pra vocês, tá? O melhor eu vou ter como base o auge de cada jogador e não necessariamente o auge que ele teve no Inter. Por exemplo, Forlan. O Forlan eu não vou contar o auge que ele teve no Inter, que foi lá em 2012. Eu vou contar o Forlan, o auge dele, o Forlan da Copa do Mundo de 2010, o Forlan do Atlético de Madrid, que foi chuteira de ouro na Europa. Eu vou analisar o auge do jogador mesmo fora do Inter, tá? Pra ficar uma seleção bem forte. Então agora, como a seleção é dos melhores, agora sim eu vou poder colocar o Alisson, tá? Eu tenho um pouquinho de dúvida entre Tafarel e Alisson. Eu acho que o Tafarel ele é maior na história do futebol por causa da Copa do Mundo. Só que eu acho que tecnicamente o Alisson é o melhor goleiro da história do Inter, tá? Lateral direito aqui. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Como a seleção é dos melhores e nas laterais a gente tem uma defasagem técnica um pouquinho em relação às outras posições, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu tenho muito zagueiro bom aqui, então eu vou fazer um time com 3 zagueiros e eu vou abrir mão dos laterais. Eu acho que o time vai ficar mais forte se eu fizer isso, né? Então já vamos fazer o seguinte. Figueroa aqui como nosso zagueiro central. O outro zagueiro aqui, temos aqui boas opções, né? Tem o Mauro Galvão, o Juan, o Gamarra, o Índio. Pô, aqui a gente tem o Juan, é zagueiro titular de 2 Copas do Mundo com a camisa da seleção. O Gamarra também é um zagueiro muito técnico. Chegou a terminar toda uma fase de grupo de Copa do Mundo sem fazer uma falta. Mauro Galvão também tecnicamente um monstro. Pra mim aqui, pra fechar a trinca de zaga, eu vou de Juan. E entre Mauro Galvão e Gamarra, eu acho que tecnicamente eu ainda fico com o Mauro Galvão para fechar aqui o trio de zagueiros da seleção dos melhores da história do Inter. Bora partir pro meio campo, é que a gente também tem boas opções, hein? Na seleção dos melhores, eu vou colocar sim o Dunga aqui para carregar o piano. Não pense você que o Dunga era um jogador que só batia, que só tinha vontade. Não, o Dunga tecnicamente era um jogador muito bom. Um exímio ladrão de bolas, um cara muito bom tecnicamente também, bom passador. Pega, por exemplo, os dados da final da Copa do Mundo de 94. Pega os dados de toda aquela Copa. O quanto que os números do Dunga foram absurdos, porque ele era um baita jogador. E ele vai sim entrar aqui na seleção, na minha seleção pelo menos, dos melhores da história do Inter. Obviamente, Falcão, rei de Roma, vai ter que entrar nesse time. Outro jogador que vai entrar aqui pra mim também, o Carpegiani também vai entrar. E agora, como é que a gente finaliza esse nosso time, né? A gente vai ter que colocar pelo menos mais 2 jogadores nesse meio campo, né? Vamos formar o quê? Um 3-5-2 ou um 3-4-3? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer um time ofensivo, né? Porque é um time que vai ficar só no papel, não vai entrar na prática. Então vamos fazer um time ofensivo aqui, ó. Vamos fazer um 3-4-3 com 4 meio-campistas e 3 atacantes. Quem pode ser o meio-campista para fechar o nosso time aqui? Tem outras boas opções, hein? Quem que eu posso colocar, velho? Enquanto eu ainda tenho dúvidas em quem eu coloco como meio-campista, eu já vou concluindo meu ataque aqui, ó, com os melhores da história. Pra mim o Forlan entra, tá? Chuteira de ouro e craque de uma Copa do Mundo. Não tem como ficar de fora. Dadá Maravilha entra também, tá? Porque Dadá Maravilha tecnicamente era um centroavante muito bom, fazedor de gols. Pra vocês terem uma noção, a mágica seleção de 70... todo mundo lembra dos titulares, dos principais jogadores, né? Mas para vocês terem uma noção, naquela seleção mágica, o Dadá Maravilha, ele era o reserva imediato dos atacantes daquela seleção, para vocês terem uma noção de quão bom era o Dadá Maravilha. Então, para mim, ele entra sim nessa seleção. Quem mais eu posso colocar aqui, velho? A gente tem o Alexandre Pato, que se a gente fosse analisar potencial, ele tinha potencial para ser bola de ouro, então ele entraria obviamente na seleção, só que ele não conseguiu alcançar o potencial que ele apresentava, então vai ficar de fora. O Fernandão, por mais que seja um grande ídolo e um grande jogador, eu acho que tecnicamente ele não consegue entrar nessa seleção. Nilmar. O Nilmar eu acho que tecnicamente é um jogador assombroso, absurdo. Se não fossem as lesões, ele teria de tudo para ter jogado pelo menos mais uma Copa do Mundo e ter jogado pelo menos num clube de maior expressão na Europa, né? Eu sei que ele passou lá pelo Villarreal, teve uma passagem bacana, mas eu acho que ele tinha a bola para jogar num time até maior do que o Villarreal. E eu acho que eu coloco ele também nessa seleção. E agora faltou uma só vaga, né? E a gente tem aqui boas opções, cara. Eu tô na dúvida entre alguns aqui, tá?
Oscar. Eu acho que o auge do Oscar no Chelsea é um auge muito forte. Eu acho que ele poderia entrar aqui nessa seleção. Quem mais que eu posso colocar aqui, cara? Rubem Paz também, não vi jogar, mas pelo que falavam, era o camisa 10 da seleção uruguaia. No auge também devia jogar muita bola, então eu acho que poderia entrar nessa seleção. E o Batista aqui também, outro meio campista que poderia também entrar, porque também era um jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Mas entre os jogadores de Copa do Mundo, eu vou deixar o cara que fez o gol de honra do 7-1. Eu vou deixar o Oscar pelo auge dele no Chelsea, onde ele jogava muita bola. Então assim eu fecho a minha seleção dos melhores da história do Inter. Não necessariamente pelo aquilo que eles jogaram no Inter, mas por aquilo que eles alcançaram ao longo da carreira, o que eles conseguiram ter no seu auge de bola jogada. Eu acho que essa é a seleção dos melhores da história do Inter. Então foi isso, esse foi o vídeo. Se tu gostou, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e tamo junto até a próxima. Valeu!